Seja bem-vindo à minha revisão pessoal, eu fico muito feliz se ajudar alguém. Bem, vamos falar agora sobre a paralisia de Bell. Você já percebeu que um lado do rosto vai ficar paralisado. Simples assim, não tem muito segredo sobre a paralisia de Bell. Então você tem aqui a parte da face de um lado paralisada e a outra normal, fisiológica. Você pode ver aqui o que nós chamamos de reflexo de Bell, onde enquanto a parte não paralisada fecha o olho completamente de maneira normal, fisiológica, o outro permanece com a parte total parcialmente aberta e você vai ver apenas a região esbranquiçada. Esse daí é o reflexo de Bell. Você não enxerga a íris. Bem, de maneira introdutória e superficial, apenas uma revisão. A paralisia de Bell é uma neuropatia facial periférica de início agudo, súbito, sendo de causa idiopática, ou seja, a etiologia nem sempre se sabe ao certo, podendo estar associada a infecções virais. Importante isso aqui. Vamos falar sobre epidemiologia. Então, 60 a 75% de todos os casos de algum tipo de paralisia facial vão estar relacionados à paralisia de Bell. Então é comum, relativamente comum. Certo? De 7 a 40 casos a cada 100 mil pessoas por ano vão ser acometidas pela paralisia de Bell. Prevalência semelhante em ambos os sexos. 4 a 14% das pessoas podem ter recorrência. E dessas que têm recorrência, 36% pode estar do mesmo lado. Epidemiologia. Fatores de risco. Você que não controla diabetes. Você que não controla hipertensão. Fator de risco pode evoluir para paralisia de Bell. Pré-eclâmpsia, que também está relacionado aí com o aumento da pressão arterial, porém na gestante. Enxaqueca pode evoluir para paralisia de Bell. Exposição à radiação. Você que fica aí andando em Chernobyl, viajando, cuidado, pode desenvolver paralisia de Bell. Anatomicamente, você tem o nervo facial, que é muito importante para que possamos entender um pouco mais sobre a paralisia de Bell. E essa anatomia dele vai ser importante porque está perto aqui do meato acústico externo, está perto da região ali da orelha média. Então, qualquer alteração nessa região pode afetar o nervo facial. Nós temos a parótida que está aqui nessa região, ou seja, pertinho do nervo facial, que vai continuar o seu caminho aqui, certo? Que vai continuar o seu caminho aqui, beleza? Que pode vir a ser afetado. Toda a parte anatômica que está perto do nervo facial, que ocorrer algum tipo de alteração, vai afetar o nervo facial. Isso daí é simples, óbvio, claro, certo? E o nervo facial ele tem N funções. N funções relacionadas à mímica facial, certo? Mímica facial. Os 2 terços da língua também na gustação está relacionado com o nervo facial, parte do nervo craniano número 7. Claro que existe toda uma teoria voltada para o trato solitário, para o lemnisco medial, nervo trigêmeo, mas aqui isso não é relevante. Bem, o nervo facial, certo? Ele fornece suprimentos motor eferente a todos os músculos da mímica facial, da expressão facial e fibras parasimpáticas e sensoriais. Então, as fibras parasimpáticas que suprem as glândulas submandibulares e lacrimais, certo? Então, todas essas fibras, e agora esse é um ponto bem importante, é importante dizer que todas essas fibras e estruturas vão estar suscetíveis à paralisia. Por quê?
por dano ao nervo facial. Então, se houver um problema no nervo facial, paralisia. Olha aí, ó, paralisia de Bell está ficando mais claro. Então, é o nervo craniano mais propenso, vamos dizer assim, mais propenso à paralisia. Beleza. Respira, bebe água, vamos continuar. Etiopatologia. Quem é que escreveu isso? A minha equipe, né, fez errado. É etiopatologia? O que está acontecendo com a minha equipe? Então, beleza. Etiopatogenia, né? Você tem, ou seja, a etiologia, a origem da paralisia de Bell. Pode ser idiopático, não se sabe ao certo a origem. Isquemia, vamos comentar. Genética também vamos comentar. E viral, certo? Por exemplo, reativação do vírus da herpes. Como assim? Esse vírus, de repente, ó, ele está latente. Olha aqui embaixo, latente por toda a vida nos gânglios. Está lá nos gânglios. E após você ficar muito doente, diminuir a imunidade, entrar no estado de imunodeficiência, pode acabar reativando esse vírus, que vai se replicar e espalhar até o nervo facial. Então, se espalhando até o nervo facial por meio das células satélites, ele vai causar inflamação e compressão do nervo facial, que vai evoluir para a paralisia de Bell. Então, a herpes zoster vírus e o vírus da herpes simples, ó, o vírus da herpes simples, são os mais comumente envolvidos. Claro que outros vírus podem estar envolvidos também. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui de preto, ó, etiopatogenia, certo? Etiopatogenia. A neuropatia isquêmica, né, pode ter relação com diabetes, frio e estresse emocional. Então, a neuropatia, a origem também da paralisia de Bell pode estar relacionada com diabetes, que já foi falado, com frio, né, temperatura e estresse emocional. Tópico, neuropatia isquêmica. Agora, nos vasoespasmos, onde ocorre hipóxia, ou seja, redução do fluxo sanguíneo e inflamação aguda, também evolui para neuropatia. Agora, eu falando muito agora, né? Questão genética. Fala sobre a questão genética. Predisposição hereditária. Todos os indivíduos que possuem um estreitamento do canal de Falópio, já de maneira hereditária, em razão da sua genética, naturalmente nasceram com esse estreitamento do canal de Falópio, será susceptível para evoluir para a paralisia de Bell. Falando agora sobre o caso clínico, você tem uma imagem bem legal e representativa, onde você tem um nervo facial, a letra A aqui, você tem um nervo facial não lesionado, letra B aqui você tem um nervo facial lesionado, que vai resultar aí na evolução da paralisia de Bell. Quadro clínico, o que você vai conseguir ver? O que você vai conseguir enxergar aqui? Olha só. Primeiro, é súbito, vai surgir de maneira súbita. Qual é a parte que vai estar mais grave a paralisia? Entre 2 a 3 dias, 48 a 72 horas. Claro, incapacidade de piscar os olhos ou fechar. Fadiga leve, sensação de queda da metade do rosto. Paralisia grave dos músculos faciais do lado ipsilateral, não é ipsolateral, tá certo? Ou seja, ipsilateral significa o mesmo lado. Incapacidade de franzir os lábios e levantar o canto da boca. Estou chovendo no molhado, certo?
O quadro clínico, bateu o olho, você está vendo isso. O que? Flacidez ipsilateral, ou seja, afeta o mesmo lado do corpo. No caso aqui, ó, flacidez da sobrancelha, achatamento do sulco nasolabial, dor no mesmo lado, ao redor da orelha, dor ipsilateral ao redor da orelha. Hipoacusia ou hiperacusia, ou seja, você vai ter uma alteração na audição devido à proximidade anatômica do nervo facial com a região que está relacionado aí à audição. Alterações do paladar nos 2 terços da língua, certo? Que está relacionado ao nervo facial. Então a pessoa, está sentindo um gostinho diferente ali nos 2 terços da língua. Está relacionado aí a uma querela, a um problema no nervo facial, uma disfunção no nervo facial que afeta a gustação nos 2 terços da língua. Pode haver xeroftalmia, olhos secos, ou xerostomia, boca seca. Você pode encontrar, inclusive, também parestesia, dormência ou hipoestesia, diminuição da sensibilidade da orelha externa e canal auditivo. Tudo isso em razão de querelas que estão numa região próxima ao aparelho auditivo. Vou falar agora sobre o reflexo de Bell. O reflexo de Bell, eu vou focar só na imagem à minha direita. Olha aqui, ó. Vou focar só na imagem à minha direita. Espera aí. Eita. Deu uma travou aqui. Red. Esse lado do rosto do indivíduo tá tranquilo, né? Tá de boa. Ele fechou normalmente o olho. Porém, do outro lado, você fala assim, ele está tendo uma possessão. Não, não é isso. Acontece que do outro lado, ele tentou fechar os olhos exatamente igual ao lado normal. Porém, como está paralisado, você vai ter um reflexo da íris subindo, porém ficando apenas a parte esbranquiçada. O nome desse reflexo é reflexo de Bell positivo. Deu para entender? Entendi. Então, beleza, não tem muito segredo não, é isso aí. Tá certo? Reflexo de Bell positivo. Recomendo olhar um vídeo. Por que eu não sinto dor no lado paralisado? Boa pergunta. Porque tato, dor, temperatura em hemiface não costuma ter alteração, pois está relacionado com o par de nervos craniano número 5, trigêmeo. Beleza? Vamos falar sobre o diagnóstico. Simples, porém muito importante, certo? Então, para você obter o diagnóstico, primeiro, você observa as expressões faciais, que claro que vão estar alteradas, certo? Claro que vão estar alteradas. Você vai testar os movimentos faciais, certo? Vai testar os movimentos faciais. O que mais? Como que eu vou testar esses movimentos faciais? Vai analisar o enrugamento da testa, vai analisar o fechamento dos olhos de maneira mais firme, o inchaço na face, simetria em sorriso e nariz enrugado. Ou seja, basicamente, você pode dividir em observar as expressões faciais, como? Testando os movimentos faciais. Esses 2 pontos que estão conectados. O que mais? Como eu posso garantir o resultado de um diagnóstico eficiente? Com um exame também detalhado do ouvido. Então, você pode analisar como está ali aquela região próxima ao nervo,
ao par de nervos craniano número 7, o nervo facial. Tá certo? Você pode analisar através de alguns exames detalhados. Por exemplo, vou começar aqui de baixo, ó, testes audiométricos. Para quê? Para você descartar outras doenças. Por exemplo, a colesteatoma, a otite supurativa, a otite média, elas vão, eu vou comentar elas, mas, por exemplo, a colesteatoma está relacionada ao crescimento anormal de pele dentro da orelha média, que forma um cisto que destrói as estruturas ósseas à sua volta, né? A otite supurativa é uma inflamação, a otite média também é outro tipo de inflamação e infecção. Todos esses sinais aí de doença e orelha nessa região da orelha média, você pode utilizar tanto para descartar outras doenças, como chegar ao veredito que trata-se da paralisia de Bell, tá certo? É possível notar a corda do tímpano vermelha, porque alargamento vascular na timpanometria. Então, todos esses exames detalhados do ouvido, que estão relacionados com a região anatomicamente próxima ao nervo facial, vão colaborar para chegar a um diagnóstico. Por que você não falou detalhe por detalhe aqui? Eu deixei aqui apenas para você ler, aqueles que têm interesse, tá bom? Diagnósticos diferenciais. Agora eu vou comentar mais especificamente sobre uma das partes que eu acho mais interessantes, né? Por que a paralisia de Bell e não um AVC? Boa pergunta. Na paralisia de Bell, o paciente não consegue franzir a testa ou enrugar a testa no lado afetado. Não consegue. Você viu a imagem lá inicial, certo? Agora, no AVC, o paciente geralmente consegue franzir a testa no lado paralisado. Simples assim. Doenças desmilanizantes. Simples. Tem múltiplos outros sintomas neurológicos, como problemas de visão, dormência em outras partes do corpo e fraqueza em membros. Agora, a paralisia de Bell é uma condição isolada. Tá aí. Paralisia de Bell é uma condição isolada. A colesteatoma, né, causa paralisia facial de início lento e frequentemente vem acompanhada de infecções crônicas e secreção no ouvido. Então, a colesteatoma vai ter início lento e na paralisia de Bell é súbito. Agora olha aqui, tumor da glândula parótida. Início gradual também, levando semanas ou meses. Paralisia de Bell é súbito. E ainda pode haver um nódulo palpável na região da mandíbula, tumor da glândula parótida, que anatomicamente está próximo ao par de nervos cranianos número 7, o nervo facial. Otite, na infecção da orelha média. Dor de ouvido, paralisia facial com dor de ouvido intensa, febre e saída de secreção do ouvido. Isso não ocorre na paralisia de Bell. Doença de Lyme. Não sei se é assim que pronuncia, confesso. Doença de Lyme. O quadro de paralisia facial pode ser bilateral. Poxa, pode ser bilateral? Você já sabe que na paralisia de Bell é ipsilateral. É só de um lado, não é bilateral. Diabetes, né? A paralisia facial pode ser recorrente, ou seja, acontecer mais de uma vez ao longo da vida, e é geralmente acompanhado por outros sintomas de neuropatia diabética. Claro que é fator de risco, mas nem sempre vai ser síndrome de Bell. Beleza, vamos para a próxima aqui. Síndrome de Weissenhunt, tô brincando, não sei assim se pronuncia. A paralisia facial é acompanhada por dor de ouvido intensa e pequenas bolhas, vesículas no canal auditivo e na orelha. Então, a paralisia facial ela vai ser acompanhada por uma dor de ouvido extremamente intensa
e pequenas bolhas, vesículas no canal auditivo, lá na orelha. Tá certo? No have problem. É isso. E aí, só comentando essa daqui mais uma vez, a síndrome de Ramsay-Hunt, não sei se é assim que pronuncia, ela vai ter dor de ouvido intensa como a otite média. Só que na otite média você vai ter febre e secreção do ouvido. Aqui vão ser vesículas, bolhas no canal auditivo e na orelha. Beleza. Síndrome de Guillain-Barré, geralmente advinda de uma infecção viral que evoluiu para a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune. Porém, geralmente possui uma paralisia facial bilateral, acompanhada por fraqueza generalizada que começa nas pernas e sobe pelo corpo. Ou seja, caudal cranial, certo? Bem legal de diferenciar. Tratamento, a parte que todo mundo gosta, né? Tratamento. Essa é a parte boa do negócio. Bem, o que nós precisamos falar sobre tratamento agora? Bem, a maioria das pessoas que possuem paralisia de Bell, elas vão se recuperar por completo, tá bom? Elas vão se recuperar por completo. Então, geralmente é um bom prognóstico. Agora, 13% fica com alguma disfunção leve, né? E de 4 a 5% fica com alguma disfunção significativa. O tratamento é controverso, porque a recuperação, embora seja espontânea, bom prognóstico, como foi comentado, é necessário de algumas ajudas, né? Terapias para que ocorra uma recuperação mais rápida. Uma forma de garantir que vai ocorrer um bom prognóstico, de fato. Bem, eu posso entrar com alguns remédios, certo? Remédios esses, por exemplo, corticosteroides, prednisona, antivirais, aciclovir, certo? Então, tanto corticosteroides quanto antivirais vão ser importantes para as 48 primeiras horas dos sintomas, ou seja, 2 dias, né? Por quê? Porque eles vão ajudar a acelerar a cura. Por exemplo, os corticosteroides vão reduzir edema dos nervos, então vai ajudar para acabar com a isquemia no par de nervos craniano número 5, né? Contribuindo para a recuperação dos movimentos. Então são esses dois remédios, corticosteroide, prednisona e antivirais aciclovir. Tratamentos não farmacológicos. Beleza, os tratamentos não farmacológicos que nós vamos ter aqui, o primeiro é a fisioterapia, exercícios, certo? Então, a fisioterapia com exercícios faciais, retreinamento neuromuscular, acupuntura, há quem diga que funciona, certo? Funciona? Eu não sei. Almofadas oculares para a xeroftalmia, para os olhos secos. Óculos de proteção, claro, né? A pessoa está paralisada ali com o olho aberto o tempo todo. Corílios lubrificantes, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Muito importante, né? A junção da medicina com esses pacientes. E detalhe, se não houver melhora em 6 a 8 semanas,
então você pode ir para a cirurgia, né? Então vai ter que ocorrer uma descompressão do nervo facial por abertura da bainha ou remoção do osso em carca de ovo. Cirurgia, corte. Então a cirurgia plástica facial funcional vai colaborar para isso.